Boa noite. O Repórter Record de hoje desembarca na Chapada Diamantina, no meio da Bahia, uma região desconhecida do Brasil, um lugar inexplorado com um povo e paisagens sobreviventes da extração indiscriminada de diamantes, onde a natureza consegue manter todo o seu esplendor. Oásis encravado no sertão nordestino, perto da seca, a água brota em abundância. E junto com ela, o sonho de ainda hoje encontrar a mais preciosa das pedras. O lapidador resiste à história e tira do brilhante algo que só ele consegue enxergar. Vamos conhecer o garimpeiro que, mesmo aposentado, procura diamantes no quintal de casa. A palma vai para a mesa e vira comida de gourmet. Os personagens da Chapada Diamantina em papel machê. O mergulho na gruta selvagem de águas prateadas. Eles fizeram a escolha, morar em cavernas e uma arriscada descida no paredão para encontrar as plantas carnívoras. Ajoelhei em cima dos brugalhados, botei a mão pro céu e dei mil graças a Deus dele ter me dado aquele diamante. Do alto, a cadeia de montanhas rochosas salta aos olhos. Ela se ergue entre 800 e 2.000 metros acima do nível do mar. Este monumento natural começou a se formar há 1 bilhão e 600 milhões de anos. Grandioso na dimensão, 38 mil quilômetros quadrados, do tamanho da Holanda. A porta de entrada da Chapada fica ao norte, no município de Lençóis, a 425 quilômetros de Salvador. A cidade começou a ser erguida em meados do século XIX por garimpeiros atraídos pelos diamantes descobertos na região em 1844. Nos tempos áureos do garimpo, Lençóis ficou conhecida como a capital do diamante. Chegou a ter cerca de 30 mil habitantes, 3 vezes o que existe hoje. O casario colonial daquela época virou uma joia arquitetônica, que foi preservada. As casinhas são geminadas, com portas e janelas em arco. Coloridas, dão um charme a mais à pequena cidade de 9 mil habitantes. No auge da extração, Lençóis foi a maior produtora de diamantes do mundo. O centro da cidade vivia cheio de forasteiros, recém-chegados de muitos cantos do país. Nas lavras de diamante, os escravos trabalhavam sem parar, em troca de comida. Nem as crianças eram poupadas do serviço, vigiado de perto por jagunços bem armados, a mando dos coronéis. Os diamantes eram fartos, estavam por toda parte, à flor da terra, entre as rochas, nos córregos e riachos. Um dos tipos de garimpo da região das Lavras Diamantinas é conhecido como aluvião ou curriolo. Ele acontecia na beira de rios como este, o Igatu, com a ajuda da correnteza, que lavava os cascalhos e a areia na beira do rio. Os garimpeiros encontraram por aqui, entre as pedras soltas, muito diamante. Esse tipo de garimpo não existe mais hoje em dia. E o rio Igatu, com sua imensidão de praias, virou apenas mais uma das belas paisagens da Chapada Diamantina. Esta trilha de 4 quilômetros no meio da mata vai nos levar até a beira de mais um rio. Ele também foi rico em diamantes. No meio do caminho, encontramos Djalma. O jovem garimpeiro herdou o ofício do pai. Ele tem 28 anos, mora nesta casinha de barro e sobrevive da venda de pedras e cristais recolhidos na região. No brilho dos olhos, o sonho de ainda hoje encontrar um grande diamante. Acompanhamos Djalma em mais alguns quilômetros. Ele vai nos mostrar como se garimpava nas margens do Ribeirão. A imagem é tão bela que emociona. O riacho corre cristalino sobre a rocha. No meio dela,
caldeirões naturais onde os garimpeiros se banhavam. Numa das margens, Djalma empilha as peneiras de malhas diferentes. Agora é só colocar o cascalho solto da beira do rio e peneirar. Cada etapa separa um tamanho diferente de pedra. No século XIX, os diamantes já apareciam na primeira passada. Ao longo dos anos, as pedras foram minguando no tamanho e na frequência. Hoje, somente com muita sorte é possível encontrar alguma coisa. Agora nós vamos tentar ver se a gente acha um diamante, né? E fomos brindados por ela. Aonde tem um diamante? Aonde? Aí. Aqui? Aí. Isso é cristal, não é cristal? Não, é diamante. Deixa eu ver. Olha, olha o brilho dele, diferente. Rapaz. Pô, que bacana. Muita sorte. Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi o dia de sorte. Olha, vai tirando as pedrinhas. É um diamante. Não, peraí. Eu perdi ele aqui. Ele aí. Ah, é. Olha a diferença. Caramba, rapaz. Olha aqui. A diferença do cristal pro diamante. Ah, é verdade. Olha só. Vamos procurar, talvez a gente encontre outro. Sensacional. No auge do garimpo, famílias inteiras ganharam a vida trabalhando na lapidação dos diamantes. Atualmente, a profissão de lapidário está quase extinta na região. Seu Alfredo é um dos remanescentes. Ele faz a lapidação artesanal há 30 anos. É sempre emocionante você transformar uma pedra bruta em uma pedra lapidada. E o diamante daqui da Chapada ele é sempre um diamante surpreendente. Às vezes a gente nunca sabe o que está por trás da crosta da pedra. Se pega uma pedra branca, ela pode ser branca, como também ela pode ser uma pedra de uma cor. Surpresa que é bom para quem lapida. Para transformar a pedra bruta em brilhante, o lapidário utiliza um disco giratório de ferro fundido, coberto por uma fina camada de diamante. Afinal, esse é o mineral mais duro do mundo e o único capaz de dar polimento a si mesmo. Com muita experiência, mãos firmes e concentração, seu Alfredo, aos poucos, vai dando forma à pedra preciosa. A gente lapida mais diamantes bem pequenininhos que são encontrados no leito do rio, que não depredam o meio ambiente. Então é mais para mostrar um pouco da cultura de Lençóis. Se o lapidário como o senhor dependesse só do diamante... Ah, não sobrevive não. É. Hoje não, com certeza não. Faceta após faceta, até chegar ao número padrão de 57 lados. Após o processo, quase metade da pedra bruta é perdida. Por esse motivo, nem todo diamante pode ser transformado em brilhante. E às vezes, sequer vale a pena tentar. Agora sim, dá para entender por que Djalma nem vibrou muito com o mosquitinho encontrado por ele no Ribeirão. Um diamante muito pequeno, irregular, que não merece virar brilhante. Agora é bem pequenininho isso aí, não? É bem pequeno. Vale Só o você quê? encontra desse tamanho também. Esse pequenininho que você encontrou, ele vale Aqui. quanto? Hã? Vale quanto desse aqui? Esse daí vale 50 reais. 50 reais? 50 reais. Desse tamanho aqui? Desse tamanho. Pequitinho assim? Pequeno. É muito bonito, puro. Pequenas questões financeiras que não conseguem afastar nossa curiosidade pelo garimpo. Eu que arrumei aqui uma pedra colorida, uma pedrinha verde, 3 cristais. O que eu consigo com isso aqui? 50 centavos. Tá de bom tamanho. Pro garimpeiro de primeira viagem, De primeira viagem. já saiu no lucro. É, saiu no lucro ainda. Além de Lençóis, as lavras diamantinas estavam concentradas em mais 3 municípios da Chapada: Mucugê,
Andaraí e Palmeiras. Atrás de fortuna, os garimpeiros reviraram tudo por mais de um século. Rios foram desviados, serras inteiras desmontadas, rochas trocaram de lugar. Esta estrada, desenhada pelas mãos dos garimpeiros, leva a um local de parada obrigatória no alto da serra, o povoado de Igatu. E a primeira impressão é sempre a que fica. Igatu é um vilarejo construído com pedras, sobre pedras e esquecido pelo tempo. A princípio, era aqui que os viajantes paravam para descansar e comprar mantimentos. Com a descoberta de diamantes também na região, o lugarejo cresceu. E tudo foi esburacado. Os lugares, hoje encravados nas montanhas, servem de abrigos para animais. Igatu chegou a ter 3.000 habitantes. As lajes do chão, lisas e escorregadias, servem de prova. É o sinal dos cascos de mula e rodas de charretes que tanto trilharam por aqui. No final da estradinha de pedras, uma surpresa. Quando os diamantes acabaram, o povo foi embora, desiludido. As casas de pedra dos garimpeiros e comerciantes viraram ruínas, e o vilarejo promissor se transformou nesta cidade fantasma. Conta a lenda que alguns garimpeiros são vistos por aqui em noites frias e escuras, ainda em busca de tesouros enterrados. Uma das mercearias do século XIX resistiu ao tempo. O dono, seu Aguinaldo, de 68 anos, lembra bem do congestionamento de mulas em frente ao bar, por volta dos anos 50. Quanto é que vale uma pedrinha dessa aqui, Manuel? R$20, 30, 50 reais. E tem muita gente que ainda vem aqui comprar essas pedrinhas? Não? Vem, sempre vem aqui e compra essas pedrinhas que leva. Perto de 400 pessoas ainda moram em Igatu. Muitas são descendentes de garimpeiros e vivem como eles. Esta casa de pedra foi erguida por volta de 1930 por um garimpeiro chamado Osório. Ele já morreu faz 3 anos e quem se mudou para cá foi a neta dele, Dona Maria de Lourdes. É a senhora, né? É, sou eu mesmo. Como vai? Bom dia. Bom dia. Podemos mostrar sua casa? Pode, à vontade. Com licença. É uma casa bem pequena, tem mais ou menos, olhando assim, uns 16 metros quadrados. E aqui vivem 9 pessoas. É o pai, a mãe e mais 7 filhos. Olha, esse aqui é um dos quartos, não há paredes. E aqui tem o bebê mais jovem da casa. Dali, acordado, de olho aberto, curioso. É uma menina. A iluminação é feita com essa lamparina, chamada aqui de fifó. E olha, esse aqui é o quarto onde a maior parte da família dorme. Tem apenas uma cama e um bercinho. Aqui dentro dormem 7 pessoas. O teto não tem forro, a gente percebe que tem buraco entre as telhas, o que faz com que tenha bastante goteira. Como aqui dentro não tem muito espaço, a cozinha fica do lado de fora. Esse cantinho aqui, a senhora já está tratando do almoço aí, Dona Maria? Estou aqui botando feijãozinho no fogo, né? É? Como é que é dar comida para tanta gente assim? O que vocês trabalham com o quê? O pai deles trabalha de pedreiro. Quando acha, trabalha. Ninguém mais mexe com Nada. Com garimpo aqui? Não. Ele mesmo não mexe com garimpo, não. Para alimentar a família, Dona Maria de Lourdes vende colares de sementes de eucalipto e casinhas parecidas com a dela. A neta de garimpeiro conta que o avô chegou a comprar várias propriedades com os diamantes. Mas os tempos mudaram e os maus negócios acabaram com o patrimônio da família. O terreno pro toca-fita. Toca-fita é um terreno muito bom, que dava uma casa boa até para mim e para outros netos, né, morar.
Dali uma casa muito grande, ela trocou para não tocar fita. Quem é que Na ficou com toca-fita? A minha tia, Uma tia sua? que hoje em dia não tem mais, que não prestava. Hoje, o jeito é agradecer a casinha, que ficou de herança, e torcer por dias melhores. Na Chapada Diamantina existem outras pedras brutas que também agradam e muito aos olhos. São as rochas calcárias, responsáveis pela formação de um grande número de grutas. Na região, encontramos mais de 250, algumas bem especiais. A mais fabulosa fica em Itaité. Quem nos apresenta o Poço Encantado é Miguel, o guardião. Aqui já é a entrada. É. Essa parte esquerda é a entrada do raio de sol, que de abril, agosto, das 9h30 da tarde. Ali? Ali. Então, de abril, agosto, no raio de sol, das 9h30 da tarde, e a partir de setembro, a gente de setembro até abril de 2007, sem raio de sol. E agora vamos entrar numa caverna, 80 metros aqui, vai encontrar o lindo Poço Encantado. Vamos lá então. Dentro da gruta, a descida de 50 metros é muito inclinada e escorregadia. Requer cuidados. E basta olhar para tamanha beleza para descobrir por que leva o nome de Encantado. O lago é parte de um rio subterrâneo. No inverno, entre as 9h30 da manhã e as 2 horas da tarde, a luz do sol entra pela fenda da pedra. O facho atravessa o espelho de água cristalina, como numa lente. Ele espelha nas rochas de calcário e magnésio, caídas no fundo. Por mais um capricho da física e da química, apenas a luz azul é refletida. Quando a intensidade do sol aumenta, o facho fica parecendo neon. O lugar é protegido pelo Ibama e cuidadosamente zelado por Miguel. A cada 3 meses, ele entra no lago de 60 metros de profundidade para remover a poeira de calcário que cai do teto da gruta. Miguel molha as partículas que cobrem a superfície e faz com que afundem na água. Algo como acionar o esguicho e o limpador de para-brisas do carro. Miguel faz esse trabalho há 26 anos e se orgulha de ser dono de toda esta beleza. Rapaz, isso aqui é muito lindo. Que loucura isso, hein? Impressionante. Eu nunca tinha visto um facho de luz tão lindo. Você ainda se emociona assim, como o primeiro visitante, não? Muito. É? Mas que eu entro aqui, cada vez que eu venho umas coisas diferentes no Poço Encantado. E cada vez que eu entro no Poço Encantado, mais eu encanto com ele, porque é um lugar muito lindo, muito bonito. Eu acho que é um cartão postal que nós temos na Bahia, esse Poço Encantado. Sem dúvida alguma, é fabuloso. Porque a luz entra só naquela frestinha da caverna, né? É. Ela ilumina um pouco a parede, que tem um tom meio esverdeado, meio musgo, né? Uhum. É. E esse facho depois, ele entra na água, só que ele não para na água, ele vai até o fundo. Até o fundo. Maravilhoso, realmente ele não é só encantado, como também é encantador, né? É encantador, um lugar que você vem e nunca esquece. A melhor foto que você leva é aquela na memória, que nunca vai sair do pensamento. É espetacular. Seguimos nossa caminhada em busca das maiores belezas da Chapada. E a cor da água anuncia. Chegamos à gruta conhecida como Pratinha, na cidade de Iraquara. Sob a claridade da manhã, o rochedo de calcário se revela em 1000 cores. Deste ângulo, até parece um pôr de sol, estampado na pedra, por um pintor impressionista. A abertura na rocha serve de saída para o rio Pratinha, que nasce nas profundezas da Serra do Sincorá. Após serpentear por quilômetros na escuridão subterrânea, a água surge cristalina aos raios do sol.
Quando está parada, é difícil perceber onde termina a água e começa a margem. A transparência é um convite para uma flutuação. A roupa de mergulhador faz o corpo boiar melhor e impede que as partículas do fundo se levantem com as pisadas ou movimentos bruscos dos pés. Assim, a água permanece cristalina. Com tranquilidade, é possível apreciar toda a beleza submersa. Olha, é uma visão fantástica, maravilhosa. Além das rochas, em diversas alturas no fundo da gruta, percebe-se também que tem muita areia. E os peixinhos ficam nadando, né? No meio, na volta. E um detalhe, no fundo da gruta, há essa areia aqui, ó. E búzios, microbúzios. Olha a perfeição da natureza e um sinal que indica aos estudiosos de que tudo isso aqui, num ponto remoto do passado, era fundo do mar. Alguns metros à frente da boca da gruta, o rio se alarga, vira uma espécie de lagoa paradisíaca e contrasta com a paisagem semiárida das margens. Alguns quilômetros adiante, o Rio da Pratinha vai engrossar o leito do rio Paraguaçu, considerado a caixa d'água da Bahia. O rio nasce na Chapada Diamantina e se estende por 570 quilômetros, até desaguar na Baía de Todos os Santos. Pelo caminho, corta 23 cidades. E é numa das praias do Paraguaçu, no município de Andaraí, que conhecemos outra tradição da Chapada Diamantina, a marujada. A dança parece ter subido na contracorrente do Paraguaçu. Veio do litoral em 1953, trazida por mestre siciliano, um marinheiro que trocou o sonho das sereias pelo dos diamantes. A marujada reproduz um antigo costume dos navegantes em alto mar. Os marinheiros dançavam no convés, como passatempo nas longas viagens. Alguns dos simpáticos personagens da Chapada viraram obras de arte nas mãos habilidosas desta artesã. Ex-escravas, lenhadeiras, lavadeiras, garimpeiros. Há 6 anos, Ana Barros trocou a capital da Bahia pela Chapada. No ateliê, ela passa o dia criando esculturas de papel machê. A reciclagem artística começa no papel velho rasgado. Ele é molhado, esfarelado e misturado com cola. Está pronta a massa de modelagem para os bonecos de Ana. Canudinhos de papel viram braços. Uma bolinha, uma cabeça. A garrafa plástica descartável, um corpo. Tudo montado no seu devido lugar e revestido com o papel machê. A escultura toma forma. 3 dias de secagem e a obra está pronta para a pintura. A família de personagens é um sucesso. Quando eu venho para aqui, aí eu ficava assim,
vendo assim, qual tipo de artesanato que eu vou fazer aqui para mostrar o meu trabalho dentro da minha técnica. Aí fiquei observando, aí descobri. Acho lindo. Especialistas estimam que ainda exista muito diamante embaixo da chapada. Porém, o alto custo econômico e ambiental não permite a retomada da mineração. Mas o garimpo artesanal sobrevive até hoje, como manifestação maior da cultura do povo. Seu Coriolano que o diga. Ele é um garimpeiro aposentado e apaixonado pelo ofício. No quintal de casa, ergueu um rancho onde guarda os velhos e gastos apetrechos. Cercado de peneiras, ralos e bateias, ele aquece a memória e garimpa recordações. Quando a gente tá lá na serra, é uma coisa tão tranquila assim que só pensa de pegar um diamante e comprar muita coisa para a família. Às vezes tem um filho que está estudando, às vezes comprar coisa para ele estudar e formar, né? Então, é uma maravilha. A gente só pensa assim, a gente não tem maldade nenhuma, só está ali, só pensando de pegar um diamante. Seu Coriolano começou no garimpo aos 12 anos. Durante mais de meio século, revirou a serra atrás dos diamantes para sustentar a mulher e os 7 filhos. Comprei minha casa, né? Com o dinheiro do garimpo, formei meus 7 filhos. Quanto é que vale uma pedra desse tamanho, mais ou menos? R$60 mil, ele bruto. Bruto. E lapidado, ele vale R$200 mil. 200 mil? 200 mil. O senhor nunca encontrou uma dessas? Mas eu nunca encontrei, né? Eu vi uma pedra dessa na mão do meu patrão, e ele comprou. Tá? Qual foi a maior que o senhor encontrou? Foi uma de 7,5 quilates. 7 quilates. E meio. Vendeu bem na época? Não foi muito bem, que ela não era muito pura, e era na época de R$1.000, né? Pedra fina, embaixo. Toda a experiência ele repassa agora às novas gerações, como estes alunos de uma escola pública. Agora eu vou pegar o cascalho, aqui a corrida, para lavar. Para dar maior realismo às aulas, o professor de garimpo retira 2 pequenos diamantes do picuá e atira no cascalho. E aqui, ó. E aqui é o diamante, aí, ó. Tá vendo? Cadê ele? Cadê o diamante? Apesar dos quase 80 anos e da vista cansada, ele ainda é capaz de reencontrá-los. Ah. Tá vendo? Aí. E sempre que isso acontece, o velho garimpeiro é tomado pela emoção. Ajoelhei em cima dos brugalhados, botei a mão pro céu, dei mil graças a Deus dele ter me dado aquele diamante. Você não sabe qual é a vida do garimpo, é morar... Uma história de vida e de procura pelo brilho dos diamantes. Seu Cori jamais vai esquecer. Lá no garimpo a gente só pensa em riqueza, mas vivo na pobreza, satisfeito com o que tem. A água dos rios que nascem na Serra do Sincorá tem essa coloração amarronzada. E o motivo não é poluição, mas uma grande quantidade de matéria orgânica dissolvida, como folhas, galhos e raízes de plantas. Nestas águas cristalinas do rio Lençóis, muito diamante foi encontrado pelos garimpeiros durante os primeiros 15 anos de exploração. Eles acampavam nas margens
em barracas brancas. Para quem olhasse do alto da serra, mais parecia um imenso varal de lençóis. Daí veio o nome deste rio e da cidade cortada por ele. No passado, a pedra preciosa era tão abundante no rio que algumas lavadeiras, sem querer, foram premiadas pela correnteza. Eu vi as histórias das lavadeiras antigas, teve muito antigo que lavava com a gente. Elas falavam que ali achavam um diamante dentro do bolso. Jogava a roupa dentro d'água e aí o diamante parecia espanhado. Mas Dona Angelita nunca teve tal sorte. O rio só deu a água para o sustento dos 11 filhos. Toda uma vida, com as mãos e os pés molhados. Sou lavadeira, mulher sofrida, vive sofrendo, meu Deus, sem ter saída. No passado, a fome apertava e o dinheiro da trouxa de roupa era insuficiente. A lavadeira recorria então ao rudimentar cortado de palma. A planta é encontrada por todas as partes da Chapada. Nas mãos de Dona Angelita, é capaz de virar um prato típico de gourmet. No preparo, a palma é descascada, picada, fervida com água e sal. Cebola, alho, urucum e a palma pré-cozida. Minha mãe sempre fala que onde ela morava, que era comida para boi. Não era pra gente mesmo comer. Mas aí como é que foi? Como é que as pessoas passaram a comer? Pegaram fazer e gostaram, né? É? Posso provar então? Pode provar. Vamos ver. Vamos ver como é que é isso aqui. Tá bonito. Ele tem a baba, que nem o quiabo, né? É. O gosto lembra um pouco de... como se fosse assim um refogado de vagem. Que a gente come com arroz branco, não é? É. Bem gostoso. Palma, mandacaru, xique-xique. 3 variedades de cactos que crescem com frequência entre as rochas, na vegetação rupestre da Chapada. Mas a flora da Serra do Sincorá vai além das plantas do agreste. Ela também é colorida. Ao todo, são mais de 110 espécies de bromélias e orquídeas nativas, espalhadas pela região. Algumas plantas lembram frutas: uva, banana, figo, carambola. Diversidade de cores, formas, aromas. Encantam os sentidos. A flora da Chapada é caprichosa e abundante. Para descobrir seus detalhes, é necessário fôlego e disposição física. A Chapada Diamantina esconde seus tesouros em lugares de difícil acesso. E uma dessas joias a gente vai conhecer agora. É uma flor muito rara. Mas para se chegar até o local onde ela se encontra, é preciso a ajuda do rapel. É o que a gente vai fazer agora. Tudo bem? Beleza. O lugar por si só é paradisíaco. Estamos no Poço do Diabo. O paredão fica à beira do rio Mucujezinho. 22 metros separam o topo da pedra onde estamos do rio, lá embaixo. Põe a perna direita lá embaixo agora. Isso, mantém a perna aberta para dar estabilidade. Tá. Deslumbrados com tanta beleza, é difícil escolher o lado para onde olhar. O
instrutor logo mostra o esconderijo da flor. É bem aqui, numa fenda úmida do penhasco. Uma orquídea pequena e delicada. Pena não estar na época das flores. Ela só dá dezembro, janeiro, fevereiro. Só dá uma vez a flor. Só uma vez? Só uma vez. Aí ela morre? Ela morre. Nossos olhos logo se encantam com outra espécie de flor, que nasce apenas nos paredões. Amarela e laranja. Ela é de encher os olhos. Deste ponto, a imagem da cachoeira do rio Mucujizinho é ainda mais bela. Nem dá vontade de terminar a descida. Nas pedras molhadas na lateral do poço, outra surpresa. Minúsculas plantas carnívoras. Elas adoram insetos. As folhas dessa espécie demoram até um dia para se fechar sobre a presa, agarrada em minúsculos tentáculos viscosos. Nossa expedição segue pelas margens do rio. 1 quilômetro acima, nos deparamos com um costume da época dos homens primitivos: a vida na caverna. Acreditem, Dona Joelma, o marido e a filha Angélica moram aqui. A gruta é adaptada às necessidades da família. Para criar a cozinha, uma parede de pedra foi erguida e coberta por lascas de rocha. Os quartos são legítimos aposentos pré-históricos. Angélica dorme numa espécie de mezanino de pedra. No quarto principal, só há espaço para a cama de casal e alguns poucos objetos que se equilibram nas fendas das rochas. Olha, o teto é tão baixo que a gente consegue tocar nele. Aqui dentro tem mais ou menos 1,60 m. Como é que é morar numa caverna? Muito bom, muito divertido. Eu gosto muito, meus filhos gostam, meu marido também. É muito legal. Melhor do que isso aqui não precisa. Aí, tudo que a gente precisa tem aqui. O mais importante é a água. A água, nós temos muita água. Graças a Deus. O mais perigo é cobra. Cobra? É. Aí você tem que ficar sempre atento, porque sempre ela aparece. Aí você tem que estar sempre ligado, porque sempre tem uma cobrinha no telhado. Aqui dentro do meu quarto também já apareceu várias vezes. Aí você tem que estar ligado. Mas o melhor mesmo da caverna está do lado de fora. No pátio, uma piscina natural. O murmúrio de rio espalhando calmaria. O ar puro. E para deixar tudo ainda mais perfeito, a simpática vizinhança de uma família de miquinhos. Pergunte se a Dona Joelma quer morar em outro lugar. Sou apaixonada por isso aqui. Não troco por nada. Sério? Nada, nada, nada. Pode me dar mundos e fundos, que eu não troco. Uma casa bonita, uma cidade grande? Nada, nada. Deus me livre de cidade grande. E não é só esta família Flintstone que adora as cavernas da Chapada Diamantina. Muitas crianças se divertem perto das lapas e grutas da região. Com o tempo, se transformam em guardiões de preciosos tesouros. Seu Edu mora até hoje na velha casa em que nasceu, erguida pelo bisavô há 160 anos.
Ainda quando menino, fez uma grande descoberta: a Caverna Torrinha, que fica no quintal de casa, uma das maiores e mais completas do Brasil. Há 10 anos, seu Edu ganhou o apelido de Cavernoso e virou o zelador da área, função atribuída pelo IBAMA. Ele será nosso guia na mais extensa caverna de Iraquara, município que tem a maior concentração de grutas da Chapada Diamantina. Aqui no São Pedro. Encontramos a primeira preciosidade ainda do lado de fora. Desenhos rupestres estampados no paredão pelos primeiros habitantes da Chapada, há cerca de 15 mil anos. Animais, quadrúpedes ali. E essa outros, parte né? esbranquiçada, isso é da pedra mesmo? Bom, eu creio que sim. Isso é a própria decomposição da rocha, né? De estar exposta ao ar, o sol há milhares, milhões de anos. Seguimos caminho. Esta é a entrada da torrinha. Daqui por diante, lanternas e lampiões são ferramentas essenciais. Sem estas fontes de luz, não há como ir em frente, nem retornar, por causa da absoluta escuridão. A caverna é um labirinto de extensão incalculável. Nos últimos 22 anos, cerca de 400 quilômetros de túneis e galerias foram explorados e mapeados. A Caverna Torrinhas foi muito visitada por cientistas internacionais durante os anos 80 devido à sua importância para a geologia. Mas foi somente a partir do ano de 1992 que uma espeleóloga francesa descobriu que essa caverna não se limitava a apenas este salão, que fica distante a mais ou menos 300 metros da entrada da caverna. Ela procurou e encontrou uma fenda entre as pedras que mostrava que o caminho ia adiante. Bem, vamos refazer então esse caminho da estudiosa francesa e passar por essa fenda que é bem estreita. Tem que pisar aqui no fundo e se agachar, né? Senão a gente não entra. E passar espremido. Bem, daqui para frente existem cerca de 8 mil metros de galerias e de outras cavernas. Deixa eu passar aqui e a gente vai à frente. Caminhar por aqui é fazer uma viagem fantástica ao período de formação geológica da Chapada, há cerca de 900 milhões de anos. A diversidade do subsolo impressiona. No caminho acidentado, rochas em ângulos retos, como se tivessem sido cortadas pelo homem. Corredores se fecham em labirintos. Aqui vai uma galeria, aqui já é outra. Já é outra. É uma galeria paralela a essa outra, né? É um labirinto isso, né? É um verdadeiro labirinto. É um queijo suíço, na verdade. É um queijo suíço. É. Salões se abrem, imensos, do tamanho de ginásios de esportes. A trilha se alarga nos leitos de extintos rios subterrâneos e rapidamente se estreita. Vira uma passagem de teto baixo, onde só se avança agachado. Teste de resistência para a coluna e a cabeça. Se não fosse o capacete, já estava sem cabelo, sem couro cabeludo e talvez com a cabeça rachada, porque isso aqui é muito baixo. Eu já bati umas 10 vezes. Vamos adiante. Estamos enfurnados 70 metros abaixo do solo, numa exótica galeria de arte natural. Na medida em que avançamos, surgem as mais admiráveis esculturas. Pedras trabalhadas pacientemente pela água, o minério e o tempo. Figuras intrigantes criadas em condições muito especiais, de temperatura, pressão e umidade. Formações que lembram um sorvete de flocos caído no chão.
o interior da boca de um dinossauro e até um rosto, que pela semelhança ganhou o nome de Cristo. Nesta galeria encontramos figuras gigantescas que parecem formar um cenário de filme de ficção científica. São conhecidas como estalactites, essas que descem do teto, e as que sobem do chão, estalagnites. Quando as duas se encontram, criam colunas iguais a esta aqui, de calcita cristalizada. Uma beleza branca e mora no escuro, mas que revela toda a sua beleza quando é iluminada. Todas as grandes estalactites começaram assim, iguais a estes canudinhos pendurados no teto. Eles são ocos, vertem água carregada de calcita ou carbonato de cálcio, um conta-gotas sem pressa. Cada canudo demora 33 anos para crescer apenas 1 centímetro. Nestas entranhas da Terra, a química e a física arregaçaram as mangas e se deram as mãos para inventar jardins de flores minerais. Estas aí, nascidas no paredão, são conhecidas como flores de aragonita. Edu Cavernoso tem uma preferida, chamada por ele de a Grande Flor. E essa é um dos grandes destaques da caverna, por ser uma das maiores flores de aragonita do mundo. Até o momento já passou aqui vários geólogos, espeleólogos de boa parte do mundo, fala que nunca viu flor com pétala tão grande quanto essa. Esta trilha de pedras nos leva a um lugar de rara beleza e importância científica. São canteiros milenares, cobertos por delicadas agulhas de cristal. Elas são transparentes, feitas de um mineral chamado gibbsita, ou sulfato de cálcio. O guardião da caverna nos mostra a maior agulha do mundo. É esta, de 65 centímetros. Um simples toque dos dedos poderia quebrar a magnífica joia, que a natureza demorou milhões de anos para lapidar. Ela é formada por evaporação, ou seja, aqui era um lugar que a água era empoçada e nesta rocha contém o sulfato de cálcio e a água que vinha da superfície dissolvia esse mineral trazendo para o fundo do lago. E depois que a água deixou de existir, essa argila úmida começou a evaporar, né? Aí, como se fosse um suor, começou a brotar esses cristais da argila. Pouquíssimas cavernas no mundo que tem essas agulhas. Todo este extraordinário acervo é guardado com exclusividade pelo seu Edu, um apaixonado pelo que faz. Eu acho que eu nasci para cuidar dessa caverna, porque cada vez que eu entro aí eu descubro coisas novas e aprendo mais um pouquinho. Lendas reais, realidades fantásticas, recantos e encantos que fazem da Chapada Diamantina um lugar especial, de corpo bruto e alma brilhante. Levamos daqui a lembrança do cactus para matar a fome, de uma, duas, milhares de pedras no caminho, do azul hipnotizante do Poço Encantado, do brilho nos olhos do povo ao ouvir a palavra diamante e da Chapada dos Sonhos, que some entre as nuvens.